Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês novamente para mais uma edição do Espaço do Associado da Assiste SL. A nossa convidada de hoje é a Tatiane Martins. Ela é mestre em educação, pedagoga empresarial e coaching. Ela é gestora da Renove Treinamento, Desenvolvimento Organizacional e atua com foco em gestão de pessoas. Ela elabora processos de recursos humanos e desenvolvimento comportamental. Hoje, a palestra dela, ela vai nos falar ela vai conduzir o workshop Competência Emocional como diferencial competitivo na carreira profissional. Então, desejando boa tarde a todos e a Tatiane, eu passo a palavra para ela agora se apresentar um pouquinho mais, caso eu tenha esquecido de algum detalhe importante no extenso currículo empresarial e de carreira que ela possui. E a gente vai começar a nossa fala dizendo que vocês podem tirar dúvidas, enviar mensagens através do nosso chat, tá bom? Então, boa tarde, Tati, tudo bem contigo? Tudo jóia. Primeiramente, muito obrigada por esse convite, por poder estar aqui. Obrigada para quem está aí disponibilizando o seu tempo e participando conosco deste encontro, desta conversa. Falar sobre competência emocional é algo que me instiga muito, me atrai bastante e gosto muito de partilhar um pouco do conhecimento que eu tenho. Então, conforme tu já falaste, né, eu atuo na área de desenvolvimento humano e comportamental. Nessa trajetória, comecei a minha carreira como pedagoga empresarial, atuando na RH. De lá para cá, tive várias oportunidades na área de gestão de pessoas. Depois, em 2008, tendo o interesse de ser professora no ensino superior, fui fazer mestrado. E aí atuei como professora, ainda continuo atuando como professora do ensino superior. E agora, recentemente, né, Beth, acho que não faz muito tempo, em 2017, eu comecei a estudar as terapias integrativas e holística. E hoje, então, atuo em consultório como terapeuta holística integrativa, com terapia floral, reiki, aromaterapia. Isso trouxe para mim muito bem-estar e é o que eu gosto de levar para os meus clientes que preferem um atendimento mais particular, mais privado em consultório. E lá eu pego muitas situações, né, de profissionais assim querendo abandonar tudo, insatisfeitos com o seu trabalho, enlouquecidos com o seu chefe ou com a sua equipe. E isso me instiga no sentido de dizer assim, nossa, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa que está ali, muitas vezes, se frustrando com a sua carreira, colocando uma frustração, sendo que o que ela precisa é tirar todas as nuvens que estão na frente, retomar o seu equilíbrio emocional e aí poder tomar as suas decisões, fazer a sua transição, se necessário, trocar de trabalho, de empresa ou demitir pessoas, mas não no calor, né, das emoções, assim, quando eles estão muito intensos. Então, isso. E dentro desse aspecto das mudanças que tu falas, das nuvens, se até há pouco tempo esse assunto ele começou a ser cada vez mais comentado nas empresas em nível de liderança e em nível de equipe, agora com a pandemia, eu acho que isso ficou ainda mais aflorado, atingindo tanto os líderes das empresas quanto os seus liderados. Essa questão de mudar, de alterar o seu negócio, que até março, até dia 10, 17 de março era de um jeito, a partir dali era outro, completamente diferente. E essa questão do equilíbrio emocional que tu falas, depois eu quero muito que tu me instrua na diferença da competência emocional com a inteligência emocional, é uma das perguntas que a gente tem aqui, mas eu acho que isso está cada vez mais aflorado, Tati, ou é só impressão minha? Não, está. E já vinha antes também, né, Beth? Se a gente for olhar,
desde 2000, ali 2005, eu entrei na área de RH em 2005. Ali eu já escutava em alguns ambientes que eu circulava de formação que as empresas estavam contratando pelo currículo técnico, pela formação técnica e demitindo pelo comportamental. Isso já em 2005 e 2006. Veio tomando uma proporção muito grande e muitos profissionais na área de comportamento, na área de desenvolvimento comportamental, começaram a perceber que era necessário incluir cursos e oferecer cursos para que as pessoas tivessem mais autoconhecimento, que conhecesse a lidar com as suas emoções. E aí vem... nós temos aí, recentemente, muitas críticas de vários profissionais se formando em coach, né, tendo a formação em coaching e se tornando coaches, justamente por essa demanda que veio, porque num primeiro momento o público que mais sentiu foram os líderes, porque cabia a liderança conduzir a sua equipe dentro Sim. desse olhar de ver as pessoas como indivíduos, e embora seja uma equipe, mas tem a individualidade, e o que eles falavam para um não servia para o outro, porque dava confusão e dava atrito entre as equipes. Então, no primeiro momento, o olhar foi fortemente para os líderes, preparar os líderes para essa mudança. E nós viemos desde 2010, eu pelo menos desde 2010 até o presente momento, com a mesma discussão, com a mesma fala, com a pauta, sempre trazendo para a questão comportamental. Alguns estavam relutando, negando, colocando para segundo, terceiro plano, né? Porque o principal é o resultado, é a tarefa, é a entrega. Isso. Agora, com a pandemia, Beth, eu acho que fez assim a pirâmide, virou de cabeça para baixo. Pois é essa a impressão que eu tenho, isso mesmo. A pirâmide virou de cabeça para baixo. Os líderes estão surtados por conta desse novo modelo, de organizar tudo diante dessas mudanças. As pessoas também, agora elas já estão um pouco mais, acho que já passou pelo processo, já estão digerindo ainda, né? Mas até porque ontem, 5 meses apenas, né? Muito recente. Então, eu vejo justamente isso. As pessoas agora, elas já estão aceitando mais, elas já passaram pelo processo de gestão. Só que isso, querendo ou não, né, Beth, está trazendo um descompasso emocional. As pessoas, elas estão com muito medo, outras estão extremamente ansiosas, né? Não só o medo de perder o seu emprego, ou outras estão extremamente aguçadas na criatividade para se reinventar. Quem já foi desligado do seu ambiente de trabalho, embora esteja com o seguro aí, desemprego, já estão se reinventando, já estão percebendo que o cenário não vai ser de absorção rapidamente para algumas profissões. Então, tudo isso mexe no emocional, muito, 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 muito. Por isso que conversar sobre competência emocional hoje, eu acredito ser bem pertinente e vai contribuir bastante aí com as pessoas, para quem está nos assistindo. Sim, e foi por isso, então, que surgiu a ideia de criar esse workshop. Ele já estava agendado antes, tu teve que transformar ele. Exatamente, esse workshop foi... O planejamento da CIST ocorre do ano anterior para o próximo, né? Então, Sim. No ano passado, as meninas foram nos visitar ali no Espaço Fazer Mais, dentro das possibilidades de que cursos que nós poderíamos ofertar e oferecer. Nós fechamos, então, a agenda. Nossa, que parecia ser bem longe. Quando chegou o período do curso, porque isso aqui era para ser um curso, né? Um workshop presencial. Sim. Aí e aí, Tati, tu topa ir para o online, tu topa fazer uma fala lá no momento do espaço associado. Eu disse assim, nossa, pegar um assunto de 6 horas para falar em 50 minutos. Vou tentar, eu disse, né? Vou, mas eu não me lixei. Aqui estou com a proposta, então, de
provocar, de tornar esse tema mais presente na vida das pessoas e que, de fato, elas possam olhar aí para a sua inteligência emocional e, a partir desse olhar para a inteligência emocional, avaliar quais são as suas competências e o que precisa ser desenvolvido, né? Certo. Então, assim, ó, para as pessoas que estão nos assistindo e eles tá tendo a barrinha ali rolando, que é vamos conhecer mais sobre nossa personalidade, então é um convite. E eu gostaria, então, que tu falasse, então, a personalidade, competência emocional, inteligência emocional, o que que essas três palavras têm a ver com o que estamos falando hoje, afinal, me explica pra gente o que é essa saladinha de frutas aí. De nomes, né? Então, o que acontece? Primeiramente, nós temos que entender, e eu acredito que isso já está claro para muitos de nós, que nós temos uma personalidade, certo? E essa personalidade é a nossa forma de se apresentar para o mundo. É como se fosse a nossa carteira de identidade. É aquela verdadeira pergunta, assim, quando a gente está num processo seletivo, em que o entrevistador diz assim: cite-me 3 qualidades suas e 3 defeitos ou 3 características que você acredita que tem que melhorar. Nossa, eu me recordo como se fosse hoje, as pessoas travam, elas bugam na nossa frente, assim. Quando eu ia contratar, eu lembro que eu perguntava e a pessoa ficava assim, tá, mas o que eu falo? Porque falar sobre ser teimoso, por exemplo, a teimosia, ela pode ser considerada como algo negativo, mas também pode ser visto pelo viés da persistência, de não desistir e de tentar, enfim. E aí, o perfeccionista, né? Quem é chato e organizado, o perfeccionista, ele não sabia se isso era uma coisa boa, uma coisa ruim. Por que as pessoas têm essa dificuldade? Porque elas desconhecem os traços mais importantes da sua personalidade, que é a forma que eu me apresento para o mundo e quem verdadeiramente eu sou lá por trás dessa máscara, né? Persona vem do latim e se originou daquela época em que havia os teatros, né? E as pessoas usavam máscaras, os bailes de máscaras. Então, persona tem a ver com máscara. São as máscaras que a gente, não no mau sentido, tá, pessoal? Mas as máscaras que a gente coloca. Muitas pessoas dizem assim, não, lá no meu trabalho eu sou séria, né, rígida, mas depois que fecha 6 horas ou passa das 5, sou outra pessoa. Aí brinca, conversa, descontrai. Como assim? Né? Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que nós conseguimos transitar entre estar com os mesmos colegas, sendo uma persona séria, objetiva, né? Sem muito arreganho e tal. Sim. E daqui a pouco, quando sai do portão da empresa, é uma pessoa mais descontraída, mais animada, mais brincalhona. A gente só consegue fazer isso porque nós temos gatilhos e nós conseguimos trabalhar isso com a nossa personalidade. Então, eu digo que a personalidade é como se fossem as cascas de uma cebola. Sabe a cebola, quando a gente descasca, nós Sim. vemos as camadas dela? É como se a nossa personalidade fosse essas camadas que protege quem verdadeiramente nós somos. Eu conheço, Beth, muitas pessoas que são enérgicas, agressivas, mas elas não são agressivas, elas não se percebem agressivas, mas a sua comunicação é agressiva, né? A sua forma de se posicionar é agressiva diante do olhar daquela pessoa que não tem aquele traço, ou aquela característica, ou aquela energia. Entende? Então, assim, mas a pessoa, ela não se percebe assim. Ela acha que ela é assim. Provavelmente, essa pessoa teve que colocar várias camadas de proteção para esconder algo que, em algum momento da vida dela, ela ficou vulnerável. Ou ela foi mal interpretada, ou ela foi abusada também, né? Por ser mais sensível, mais aberta. E ela teve que desenvolver isso. A personalidade, ela se desenvolve desde que a gente está lá
na barriga da mamãe, né? Porque a gente ganha uma doação genética de papai e mamãe. Então tem crianças que dizem, as mães que dizem assim, igual o pai, saiu a cara, o gênio do pai, ou o gênio da avó. Com eles não são parecidos, mas eles começam a trazer com ancestralidade, né? O avô, a avó, o tio, enfim. Tem uma carga genética, sim, né? Tem a questão do meio onde a criança está sendo educada. Então, tem os valores, tem crenças, tem os hábitos da família. Se é uma família religiosa, essa criança vai crescer com esse olhar ou com essa... com condutas né, diferentes. Se ela foi, daqui a pouco, né, foi terceirizada a educação dessa criança, passou mais tempo na escola, ela vai vir com traços de personalidade, ela vai se desenvolvendo, trazendo essa bagagem. E ela cresce, né? Ela cresce e se torna um adulto. O adulto que está trabalhando conosco, o adulto que está vindo pedir um emprego para a gente, o adulto que está se formando, ou o jovem, né, que está aí no seu processo de descoberta, para onde é que ele vai, no que ele vai trabalhar. E aí vem essa questão de que, no primeiro momento, a gente se pergunta, tá, mas quem sou eu verdadeiramente, né? O que são essas camadas que eu fui colocando que acabou fazendo com que eu me perdesse ou que eu me desconhecesse num determinado momento? Por isso que quando a inteligência emocional surge como um assunto presente no nosso dia a dia, o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele diz que para que a gente desenvolva a inteligência emocional, nós precisamos aprimorar e desenvolver 5 competências. 5 competências. Exatamente. E essas 5 competências, elas nos ajudam a começar, não vou dizer que a gente já se torna uma pessoa extremamente equilibrada e inteligente emocionalmente, mas ele afirma que na medida em que a gente for olhando para essas competências e aprimorando elas cada vez mais, nós conseguimos atingir um patamar e um nível de resiliência, de empatia, de autoconhecimento, de autoconsciência muito alta. E aí eu acabo não me envolvendo muito com situações que não me pertencem, porque eu me conheço e eu sei o que é meu e o que é do outro. E a partir dali eu começo a criar, então, um diálogo diferente. Meu com os meus liderados, eu com o meu parceiro, eu com o meu colega, eu comigo mesmo. E essas 5 competências tu vais listar para a gente? Vai dar tempo? Porque a conversa está muito boa. Então, as primeiras 3 competências, elas são intrapessoais. São as competências que eu preciso desenvolver eu comigo mesmo. Quais são essas 3 competências? Autoconhecimento, autocontrole e automotivação. Tem falas, né? Eu tô vendo que tá entrando. Tem, muito querido. Desculpa te interromper, mas olha que querido. A Janaína Borba, sempre um prazer poder absorver um pouco do grande conhecimento da Tati sobre as personalidades humanas no contexto cotidiano. Que bonito. Jana, beijo grande. A Jana, eu sempre tive carro da Fiat e a Jana me atendia. Ela tem um diferencial. Essa guria, ó, Jana, tu sabe que tu é meu case de sucesso. Só nas conversas, quando eu ia lá buscar o carro, a gente já discutia sobre comportamento. E a Ana Cléo ali, que também foi minha aluna amada, eu lembro das minhas pupilas. Então tá, Tati, desculpa te interromper, mas vamos lá, 5 competências. Então, assim, autoconhecimento, autocontrole e automotivação. Essas 3 primeiras competências, o Daniel Goleman, ele diz o seguinte... Opa! Voltei? Voltei. Sim. Nós precisamos desenvolver, conhecer essas competências e desenvolver, porque só depende de nós. Não adianta eu ir no melhor psicólogo do mundo, no melhor terapeuta do mundo, no melhor profissional de coaching do mundo, se eu não estiver aberto
ou, né, disposta a me conhecer verdadeiramente. Então, o autoconhecimento é reconhecer quais são as minhas principais características, as minhas principais motivações, é entender por que eu penso, por que eu sinto, por que eu ajo dessa forma. E Sim. aí, Beth, nós temos infinitas possibilidades de buscar o autoconhecimento. Né? Nós temos aqui no nosso grupo de nucleadas analistas comportamentais que trabalham com o DISC, que é uma ferramenta que apresenta traços da nossa personalidade, do nosso comportamento, que são ricas essas informações que nos ajudam a tomar decisões e a trabalhar outros níveis de desenvolvimento. Nós temos a Tati, que vive falando do Eneagrama. Do Eneagrama, eu estava olhando o teu banner atrás. Uhum. Exatamente, a doida do Eneagrama, de que ninguém mais aguenta ouvir falar do Eneagrama. Mas que ferramenta incrível, como é assertivo, nossa. Exatamente, Beth. Isso que, quando eu descobri o Eneagrama, para mim, assim, ela é a ferramenta mais completa, porque além de nos apresentar qual tipo de personalidade nós somos no Eneagrama, Enea 9, né, gramos pontos, então 9 tipos de personalidade, o Eneagrama também nos aponta um caminho de autodesenvolvimento, de como nós podemos olhar para esses gatilhos, para essas crenças, para essas motivações e estratégias que nós utilizamos para nos comportar como nós nos comportamos. Sim. Então, tem astrologia para quem gosta, fazer um mapa astral é maravilhoso, livros de autoajuda. Tem um livro que eu quero indicar para o pessoal aqui, que é esse aqui, Propósito. Esse livro aqui, ele abriu a... Tão apaixonada. Voltei? Ainda não, Tati. Ai, sim. Tua voz a gente ouve direitinho, mas não a tua imagem, infelizmente. E agora? Ainda não. Beth, o que eu faço? Querida. Não, mas daqui a pouco eu acho que tu só, de repente, bateu no fiozinho ali. Não, entrou uma ligação. Ah, tá certo. Eu não sei nem como sair do... Deixa eu ver, peraí. Voltei? Isso, voltei. Só. Então, assim, ó, há várias possibilidades. E esse livro aqui do Propósito, ele começa a instigar essas reflexões, tá? Eu super indico essa leitura, essa bibliografia. Certo. Então, autoconhecimento, autocontrole. Não adianta. A gente aprende na formação de coaching que é bom a gente ter um objeto, por exemplo, uma borrachinha, aquelas atilho, né, que eles chamam. Sim, quando a gente vai fazer um comportamento que é aquele que a gente tem que trabalhar e que a gente se deu conta, tipo assim, puxar a borrachinha para dizer, acorda, né, não faça isso e tal. Autocontrole, nós até podemos utilizar esses recursos, mas eu só consigo desenvolver o autocontrole quando eu consigo compreender quais são as emoções que me desestabilizam, sabe? Vou dar um exemplo, tá, Beth? Existem pessoas que são extremamente cautelosas e avaliadoras dos riscos. São aquelas pessoas que observam, né? São as planejadoras, os analistas, que observam o cenário e calculam todos os riscos. Tá? É provável que essas pessoas, na hora de agir, elas pensam demais, né? E se elas têm que tomar uma atitude, realizar uma ação sem ter o tempo que elas acreditam ser necessário, sim, é provável que elas vão desenvolver a ansiedade, é provável que elas vão ficar desestabilizadas emocionalmente, com aquela questão da dúvida, sabe? Será que eu fiz certo? O que será que vai acontecer? E aquilo vai fazer a pessoa perder o sono,
Ou então, depois que ela realizou aquela tarefa que ela tanto levou tempo para fazer, ela vai avaliar a tarefa feita e vai achar todos os defeitos do mundo. Devia ter feito isso, assim, assim, não viu nada de bom. Aí a ansiedade é mais gigante ainda, porque daí ela partiu para uma ação que ela achou que ela não estava preparada e o grau de exigência dela é tão alto que gera uma frustração muito grande, exatamente, a ponto da pessoa desistir depois do projeto, né? Exatamente. Por isso que a gente só consegue desenvolver o autocontrole quando nós conhecemos as emoções ou as situações que nos desestabilizam, tá? Então, eu preciso me conhecer para entender isso e desenvolver o autocontrole. Se não, Beth, a gente cai na vala comum da vitimização e do mimimi, que é isso que acontece atualmente. Muitas pessoas terceirizam a responsabilidade, a culpa no lombo dos outros, entende? Sim. E assim, ó, eu não invalido isso. Eu sei que as pessoas são difíceis. Eu sei que as relações humanas são desafiadoras. Eu sei que existem pessoas que parece que acordam de manhã para tocar o terror no mundo. E se tu for o primeiro que cruzar pela frente dessa pessoa, tu vai levar chumbo. Eu sei que existem essas pessoas. Agora, eu consigo mudar elas, Beth? Não. Não. Tem que mudar a si mesmo. Não consigo. Eu consigo controlar elas? Não, não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo e não conheço ninguém que consiga. A única pessoa que consegue fazer qualquer mudança em nós mesmos somos nós. Somente nós. Então, eu convivo com uma pessoa assim. Eu preciso aprender, eu preciso controlar a minha indignação, a minha raiva, o meu julgamento, a minha crítica em relação ao comportamento do outro. Caso contrário, eu vou me ferrar muito, porque eu vou me desgastar, eu vou me incomodar, eu vou produzir menos, eu vou prejudicar daqui a pouco a minha equipe, eu vou criar um ambiente, ou eu vou contribuir para que o ambiente fique pesado, porque eu estou pesada, né? Porque eu estou indignada. E aí, gente, eu pergunto para vocês, né? Quem está aqui conosco nos assistindo, vale a pena? Eu penso que não. Mas essa decisão, ela depende, ela é de cada um de nós. Então, o autocontrole que o Daniel fala, né? O Daniel Goleman, é justamente isso. É eu reconhecer o que há em mim que eu conheço tão bem ou não conheço totalmente que me incomoda em relação ao outro. E a partir disso, volto de novo no autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento não é uma coisa assim, vou lá fazer meu mapa astral, sei que eu sou do signo de tal, ascendente não sei aonde, agora tá tudo certo, agora todo mundo tem que me aceitar porque eu sou assim. Não adianta fazer enneagrama e descobrir, eu sou tipo tal e agora todo mundo tem que me aceitar. Não, autoconhecimento é um mergulho e é uma caminhada longa. Tem uma situação que acontece muito ao longo da minha vida profissional, que eu estive em várias situações, ou eu protagonizei, ou eu observei que é assim. Na empresa, é estimulado que a equipe, ou aquele colaborador, seja proativo e desenvolva projetos ou avalie. Esse colaborador, ele faz isso. Ele vai lá e diz, olha, tu tá me dizendo isso, para isso acontecer, eu sugiro que tu faça isso, isso falando para o líder. Uhum. Só que, como o processo já aconteceu, ele já está rodando, fazer essa mudança ou fazer esse questionamento, muitas vezes não é bem visto pelo líder ou pela equipe. Aí essa pessoa acaba sendo chamada de contestadora, enfim, ela atrapalhou um processo ali, mas deram a liberdade para ela fazer. Entendi. E esse me parece um exemplo bem do cotidiano sobre a inteligência emocional, personalidade e competência, porque nesse processo de você questionar ou sugerir mudanças, acontecem bastante problemas, bastante atritos. Eu acho que é muito, né? Como que tu lida? Porque se tu tá dizendo, Tati, que o problema às vezes está no outro, mas que tu precisa ver isso, como que você faz para...
Porque se é nítido que precisa mudar aquele processo, se você está certo, mas o teu líder ou o liderado não aceita, como que tu aplica isso tudo aqui? Como que tu... Perfeito. Ótima pergunta. Porque eu falei do autoconhecimento, do Isso, autocontrole e da automotivação, que é necessário nós entendermos que ninguém motiva ninguém. Então, certo. por mais que o meu ponto de vista seja o melhor, ou a minha alternativa seja melhor, e eu quero muito que o outro compre a ideia, ou que venha Isso. comigo, né? Ou que abrace junto. Se a pessoa não tiver a motivação para vir, ela não virá. A não ser se eu sou o chefe e digo, se não fizer, passar na RH. Faz o que eu estou mandando. Não tem motivação melhor do que não perder o emprego, né? A pessoa vai correndo, contrariada, mas ela vai, porque ela foi ameaçada, não porque ela foi motivada, ela foi ameaçada. E aí ela entendeu e foi lá e agiu, entendeu? Mas contrariada. É isso que tem que ficar muito claro. Muitas pessoas acreditam que elas conseguem motivar o outro, né? Na verdade, eu sempre pergunto para os meus clientes: tu motivou, ou tu ameaçou, ou tu impôs com a tua autoridade? Usou alguma estratégia? Porque será que tu motivou verdadeiramente, né? Então, a automotivação e a questão da motivação, que é o motivo para agir, é muito interno, tá, Beth? Por isso que tem muitas pessoas que até tentam e nas primeiras semanas, nos primeiros dias até conseguem, mas não mantém isso numa constância porque não veio de dentro. Não teve, sabe, aquele start interno. É mais ou menos, desculpa, só para complementar, é mais ou menos quando a empresa faz o seu planejamento estratégico, implanta sua missão, visão e valores, e para implantar essas três partes, faz todo um processo de conscientização junto aos seus liderados, mas o próprio líder ou a própria equipe, ela não comprou aquilo ali. Então, se tu diz que a tua empresa se pauta pela ética, que é uma das que mais aparece, pauta pela ética, mas, na verdade, não emite nota, não paga em dia, ou sempre dá um jeitinho, isso não vai acontecer, né? Porque não tem congruência, né? Isso, se eu sou uma pessoa que prima pela congruência, porque eu posso ser uma pessoa que passa batido, nem tá prestando atenção no que estão falando, no que estão fazendo, passa batido. Sabe aquelas pessoas que acordam e levitam pela vida? Sim. Tem pessoas que são assim, que elas não estão percebendo nada. Mas se eu sou uma pessoa que estou atenta na congruência, eu não vou me motivar, eu não vou comprar essa missão, essa visão de valor. Entende? Porque, para mim, isso é algo que dentro de mim reverbera e faz eu me despertar para a atenção. Por isso, eu preciso entender o que tem em mim que faz com que eu me movimente. Aí volta para o autoconhecimento, para a automotivação e autocontrole. Mas o Daniel fala, Beth, que nós precisamos desenvolver 5 competências. Faltam 2, certo? Sim, isso aí. Quais são essas outras 2? São as competências que nós precisamos desenvolver interpessoalmente, nas relações interpessoais. Então, é eu com o outro, eu com o meio social que eu estou inserida. Então, a primeira competência, né, ou a quarta competência é a empatia, Beth. Empatia. Mas esse é um termo, Tati, que está muito na moda, eu vejo, mas ele é muito, mas o significado real dele, ele não é bem falado, e que bom que tu falou, porque a empatia não é simpatia, não é se solidarizar com o outro, pelo que eu entendi, então... Perfeito, perfeito. Então, assim, ó, as pessoas sabem o significado na ponta da língua, porque decorou que empatia é a habilidade, é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. E aí eu tenho um colega lá que vive reclamando. Aí eu quero ser empática com ele, vou e bota a mãozinha na cabeça e reclamo junto. Isso não é ter empatia. Não é ter empatia. Porque a empatia, a verdadeira empatia, é sim a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, mas não necessariamente nos envolver na emoção do outro, na situação do outro, no sentimento do outro.
E isso é difícil, ainda mais para quem é partidário, né? Que tem aquele, isso aqui é meu amigão, meu colegão, aquele lá. E aí acaba se envolvendo emocionalmente e não consegue distinguir mais. E aí, de novo, né, Beth? Cadê a inteligência emocional? Cadê o desenvolvimento da tua competência emocional para te entender que nesse ambiente profissional, o meu foco e o meu objetivo é desenvolver as minhas atividades para no final do mês, ou enfim, no período certo, receber meu ordenado, meu salário, ou, né, se eu sou um terceiro, se eu sou empreendedora, qual é o meu principal objetivo? É ficar fazendo amizade, pegando colega para ser padrinho do meu filho? Não estou dizendo que isso está errado, tá? Não estou dizendo. Mas eu preciso ter clareza do que se espera de mim naquele ambiente de trabalho. E é por isso, Beth, que muitas pessoas elas sofrem, e eu acho que tu vai lembrar dessa situação, por exemplo, tá? Somos todas colegas de trabalho, todas nós aqui, vamos imaginar uma equipe com 5 pessoas, Sim. E a empresa abre uma vaga para promover uma de nós a um cargo de liderança. Certo. Nem todas têm habilidade para ser líder, nem todas. Pode até ter um longo currículo acadêmico e de experiência, mas isso não quer dizer que ela esteja preparada emocionalmente para liderar. Exatamente. Porém, entretanto e todavia, Contudo, a pessoa que está selecionando, ela é uma best friend minha, é a Charazana. Eu não tenho tanta competência, tá? Mas eu e ela temos uma relação muito forte e aí ela me promove. Ok? Isso acontece muito. Bastante. Porque ela confia em mim, porque tem uma relação para além do profissional. O que acontece quando eu sou promovida? Minhas colegas que antes saíam para almoçar comigo, que contavam os seus segredos e tal, elas vão começar a se comportar de um jeito diferente, ainda mais se houver alguém tecnicamente ou curricularmente ou, enfim, com competência melhor que a minha para ocupar esse cargo. Sim. E aí começa as frustrações, aí começam as dificuldades, os desafios por conta dessa situação. Isso é só um exemplo, mas vamos pensar num exemplo agora certo e correto. A empresa fez o processo de seleção para promover de forma justa, né? Justa. Ela aplicou todas as ferramentas e técnicas e foi escolhida, por exemplo, a Beth. E a Beth realmente, na equipe ali, tem uma autoridade, um reconhecimento, e ela topa e aceita o desafio. Só que a Beth, formada em jornalismo, ela não teve cadeira de liderança. Não ensinaram ela as competências para liderar. Ensinaram ela a ser uma excelente jornalista. É verdade. Né? E uma boa colega de trabalho, solícita, nananã, mas não treinaram, não formaram ela para ser líder. E aí a Beth vai tomando decisões, porque ela tem que tomar decisões, e ela vai, daqui a pouco, criando situações em que ela já não é mais a líder. A liderança já foi passada para a equipe. Tem uma funcionária lá na equipe que já está liderando pela Beth. A Beth é só líder no crachá e vai para as reuniões para levar as porradas. Mas quem está ali mandando no campinho é outra pessoa. Isso é muito verdade. Acontece isso acontece cotidianamente. Exatamente. Então, assim, Beth, quando é que a gente pode aceitar uma promoção? Quando é que a gente pode, de fato, nos permitir a fazer uma transição de carreira? Quando eu começo o processo de autoconhecimento. Eu preciso saber até onde eu posso ir. Eu preciso reconhecer em mim quais são as minhas competências e o que eu preciso desenvolver e aprimorar. Não tem nada de errado a Beth aceitar a proposta e dizer assim para a empresa: a partir da semana que vem eu quero uma formação de liderança. Eu não tenho essa competência, eu não sei conduzir equipes, eu sei fazer o meu trabalho. Porque eu saí do operacional para ir para uma área de estratégia,
Isso em qualquer empresa, mesmo que tu não seja, não receba um novo cargo, isso é um mindset que tem que ser feito. Porque tu estás, é que nem assim um operador numa indústria, né? Ele está ali operando maravilhosamente bem aquela bobina, tudo certinho. Super parceiro dos colegas e um líder nato para aquele grupo ali. Por isso que a empresa chama ele para receber uma promoção. Só que como líder, ele continua tendo a mente de colega. E aí vão acontecer vários conflitos, porque ele ainda tem a simpatia, né, com os colegas, mas ele tem uma outra posição de comando, e por isso isso é muito moderno. Realmente, quando eu fiz faculdade, eu sou formada já há quase 30 anos, agora em agosto eu estou fazendo aniversário de formatura, 28 anos de formatura. Uau! Sou muito orgulhosa, mas realmente, Tati, eu sei que tu me usou como exemplo de brincadeira, mas tu foi perfeita. No jornalismo, a gente aprende muita coisa, mas não aprende a ser dono de empresa, não aprende a ser líder de equipe, em absoluto. E, Beth, isso é em quase todas as faculdades e graduações. Eu acredito que a única que passa, assim, raspando é a administração, porque eles têm cadeira de gestão de pessoas e ganham informações e dicas. O resto, a maioria não tem não está incluso no currículo. Mas vamos lá, daí vamos continuar no exemplo para a gente poder voltar para aquela tua pergunta que tu fizeste para mim. A Beth está lá numa reunião de diretoria, certo? Porque a Beth agora faz parte da equipe estratégica da empresa. Certo. E daí lá na reunião, Beth, tu faz ou tu apresenta o teu projeto e o teu colega vem e dá no meio, dizendo que não. Daí ali começa o conflito. Porque a Beth tem uma solução que, pelo olhar dela, pela competência dela, é a ideal e a correta, mas o outro colega que se julga mais experiente, de outra área, que não quer contribuir ou colaborar, ele faz o que? Ele diz que não serve. E aí a Beth murcha. Isso a mesmo. Beth sofre, porque assim, ó, nossa senhora, como que ele pode ter feito aquilo? Como é que ele não aceitou? E aí a Beth, ela tem escolhas. Se ela não tem autoconhecimento, se ela não se conhece, ela vai chegar lá na equipe dela frustrada, decepcionada, abalada, desequilibrada, né? Por conta da situação. Ou a Beth vai desenvolver a empatia, vai escutar, vai ouvir o lugar do colega que ele está falando, tentar imaginar ou supor que dores, o que a minha ideia está refletindo nele a ponto dele se sentir tão incomodado e agir daquela forma. Pode ou não pode, Beth, decidir agir assim e pensar assim? Pode. Pode. E volta para a equipe e diz, galera, nós vamos apresentar a mesma proposta de um jeito diferente. Vamos buscar uma forma diferente de falar, porque o diretor tal lá, ele funciona dessa forma e eu preciso me comunicar com ele daquele jeito. Essa é a verdadeira empatia. Isso, verdade. Essa. Eu não me abalo, eu não murcho e eu busco ressignificar minha estratégia me colocando no lugar dele. O que está doendo nele, ou o que incomodou nele da minha fala, da minha proposta, que ele recusou. E até respeitar um ponto de vista que ele deu um não, e ele contra-argumentou um dado ou uma informação, e ao invés de você ficar muito bravo, vai lá e checa o dado. Bah, Tati, realmente, deixa eu checar isso aqui. Em vez de ir para o embate, porque sabe que vai ter uma má vontade, ou do colega, ou do líder, mas não, deixa eu ver, de repente o teu dado está super certo e ele está só mas vai que está certo. E aí você pode conquistar o teu inimigo no momento em que você dá razão a ele, né? Exatamente. Aí vem aquela frase, o que eu quero? Ser feliz ou ter razão? Eu quero ser feliz com razão. Eu sempre digo para o povo, eu quero ser feliz com razão. Mas se eu escolher ter razão antes, pode ser que eu me estrepe, pode ser que eu me prejudique, pode ser que eu me queime. Então, eu não vou fazer esse movimento. Eu vou ter autocontrole, eu vou respirar, eu vou limpar aquelas nuvens, eu vou clarear a realidade,
vou observar o que de fato faz sentido, o que é meu, o que eu preciso melhorar no meu projeto ou na minha ideia. Sim. Opa, voltou. Voltou. E o que é do outro, tá? Então, a empatia, Beth, nos traz essa maturidade e esse discernimento. E, por fim, a quinta competência emocional, ou a quinta competência para a inteligência emocional, é a aptidão social. O que é aptidão social, né, Beth? Capacidade de saber conviver entre pessoas. Porque tem pessoas que não sabem se relacionar com o outro, parecem uns animais, parecem uns seres irracionais. A gente entende assim, nossa senhora, não sabem dar um bom dia, não sabem ter uma gentileza, não sabem explicar muitas vezes alguma coisa, ou o contrário, se doa demais, faz demais, esquece de si mesmo. A gente tem várias possibilidades. E a aptidão social, agora eu aprendi mais, tá? Porque no passado, não muito distante, eu não sabia fazer isso. Mas eu venho aprendendo que antes de eu dizer sim para o outro, eu preciso refletir se eu não estou dizendo não para mim. Isso não significa não ser solidária, trabalhar em equipe, colaborar, contribuir. Isso significa eu ter atenção plena naquilo que eu preciso entregar, que é de minha responsabilidade, e naquilo que de fato eu posso fazer para ajudar o outro sem me prejudicar. E na aptidão social, a gente leva em consideração todas essas 4 competências que eu falei e consegue desenvolver um relacionamento saudável, uma comunicação assertiva. E aí tem, Beth, muitos cursos que falam sobre comunicação não violenta. Super indico para quem tem livros sobre comunicação não violenta também. Acessem essa informação. Beth, eu falo bastante, né? Então, assim, nós estamos há 15 minutos e eu quero, temos comentários, deixa eu lê-los aqui. Valeu, gente... eu tomo uma aguinha. Tá bom, vamos ver aqui. A Angélica Neri, querida, excelente, é sempre bom ouvir sobre ferramentas e estratégias que nos auxiliem na nossa evolução. Gratidão, Tati. Eu que agradeço. Muito bom, obrigada. Carmen Souza, muito maravilhoso te ouvir, Tati. Olha, Carmen. Silvana de Oliveira, oi meninas, oi querida Silvana, nossa parceira aqui da CIST. Ney Castro Martins, consegui me conectar só agora, minha filha. Mas não tem problema, a gente, assim que terminar, a gente vai subir essa palestra no Facebook da CIST, então pode assistir a hora que quiser. E a Janaína Borba, novamente, muito real. Super acontece no dia a dia das empresas, experiências próprias. É que eu brinco assim, que quanto mais tempo de vida nós temos, mais casos temos para relatar para o bem ou para o mal, né? E é engraçado, né, Beth? Eu te usei aqui como exemplo e até agradeço por tu se permitir, porque é o que eu vejo em muitas empresas. Isso acontece. Ai, querida, aqui em Nova Brindes, a nossa querida Rosemary nos deu boa tarde. Boa tarde, Rose. Então, é importante que a gente entenda que a inteligência emocional é um guarda-chuva que hoje dialoga com a inteligência racional, que é medida pelo QI, né? E nós temos, então, a QE, que é a inteligência emocional, que também já está sendo medida. Por conta dessas transformações que a gente vem sofrendo e vivenciando, não dá mais para olhar só para o cognitivo ou só para a nossa habilidade física. É necessário que a gente também olhe para o nosso emocional. E olhar para o nosso emocional é justamente fazer esse mergulho, essa investigação. Se eu não sei fazer sozinho, busco um profissional, né? Posso buscar um psicólogo, um terapeuta. Tem coaches que trabalham as questões mais pontuais,
eu já tenho um autoconhecimento, eu já possuo um conhecimento sobre minha pessoa e quero trabalhar determinadas situações para me levar para o meu objetivo, é mais prático, é mais objetivo. Mas tem coisas que estão ligadas lá na nossa infância, que a terapia é indicada. Eu acho que uma das questões mais do dia a dia, assim, é quando a gente faz ações recorrentes. Assim, aquela recorrência, né, Tati, que assim, ó, a pessoa sempre diz sim, ou a pessoa sempre diz não. É recorrente que no corredor tu ouça falarem de ti que tu é uma pessoa dura, ou que é uma pessoa estabanada, ou que é uma pessoa muito queridinha e vai ajudar todo mundo e deixa suas tarefas para depois. Existem vários adjetivos ou várias atitudes do dia a dia que são recorrentes e que só tu tendo um olhar sobre ti mesma tu pode avaliar, porque tem muita gente que se frustra no dia a dia no trabalho, que ficou anos fazendo alguma tarefa e nunca foi valorizado, mas de repente é porque era recorrente, digamos, tu falaste da questão aqui da aptidão social, uma pessoa que nunca cumprimenta ninguém. Esses dias me chamou muita atenção de uma colega, eu fui com ela em 2, 3 lugares. Ela entrou e toda vez ela abriu, ela entrou primeiro e ela não segurou a porta para mim. E foi num ambiente profissional, assim, ela foi entrando, ela não se deu conta, e uma hora quase que eu disse, nossa, que pessoa que não... Porque abrir e segurar a porta é uma aptidão social que é nato da minha geração. A nova, não. A coisa de abrir a porta, segurar o elevador, é uma coisa pequenininha, mas... Esse tipo de atitude, ela não é geracional, não é. É de educação, porque assim, ó, é gentileza, Beth, gentileza vai estar sempre na atualidade, sempre, sempre, sempre. Lá em 1900 em Guaraná com rolha, as pessoas eram necessárias serem gentis. Em 1950, a gentileza era necessária. 1980, e assim vai. 2020 é o que mais a gente está pedindo para as pessoas se despertarem, porque a gentileza, eu segurar a porta para o colega que vem, ou eu segurar o elevador sem pensar só em mim, isso é gentileza. Mas como é que eu sei ser gentil? Quando eu sou gentil comigo, pode ter certeza que essas pessoas são agressivas com elas, porque as pessoas estão esquecendo de ser gentis consigo mesmas. Se eu não tenho gentileza em mim, Beth, eu vou ser gentil com quem fora? Com quem? Né? É que eu acho, e nesse caso, em específico, é uma pessoa incrível, eu tenho muita admiração, mas me chama a atenção porque, assim como eu observei algo nela, com certeza observam em mim, ou observam em ti, ou na Angélica, ou na Janaína, e como que tu vai te perceber, porque como tu falou antes, as pessoas são contratadas pela sua competência e demitidas pelo seu comportamento. E como que tu vai perceber que o teu comportamento não está adequado? Porque tu acha que tu está fazendo o comportamento adequado. Então, eu acho que isso é um grande... Esse conteúdo todo que tu trouxe, ele é muito enriquecedor para gestores, mas para a gente mesmo, né? Porque às vezes, como tu falaste antes, a gente diz que a culpa é do outro, mas é difícil a gente avaliar a nossa culpa se não tem alguém que nos oriente. Então, aí a importância de um bom RH nas empresas, de uma consultoria que abre esses caminhos, né? Alguém que tenha, por exemplo, teu conhecimento sobre Enneagrama, outros tantos profissionais que hoje estudam muito para nos ajudar. Eu, a Beth, gostaria de ter tido uma Tatiane há 25 anos atrás, quando eu fui líder de uma equipe. Eu tinha 20 e poucos anos, então, claro que não deu nada certo, né, Tati? Mas abafa o caso, né? Olha só, eu quero indicar para o pessoal que está nos assistindo esse livro que a gente já leu, lembra? Do Inteligência Positiva.
Esse autor aqui, o Cesar Chaminé, ele fala dos sabotadores, porque, na verdade, a fuga para o autoconhecimento é quando a gente permite que o sabotador assuma o comando. E aí nós podemos fazer como é que é? Reflexão, não, uma conexão com aquele filme Divertidamente. Adoro! Já assisti várias vezes, é maravilhoso. Isso. Imaginem que lá na nossa mente os sabotadores estão no comando, assim, é muito interessante. Um outro livro que eu quero deixar de indicação para o pessoal, já indiquei o Propósito, esse livro aqui do Inteligência Positiva. Eu quero deixar uma sugestão de leitura que é sobre o Eneagrama no Amor e no Trabalho. Esse livro aqui, para quem é apaixonado pelo Eneagrama, que nem eu, ajuda muito a entender quais são as nossas aptidões dentro de cada personalidade e quais são as profissões que a gente mais vai se dar bem, respeitando a nossa competência emocional e também o nosso vício, porque a gente é viciado em comportamentos repetitivos. Isso aí. Então, o Eneagrama, ele explica como é que nós conseguimos resolver isso. E eu tenho uma surpresa, então, para quem está nos assistindo, que se mandou o seu e-mail ao se inscrever para este evento, ou se quiserem deixar aqui nas mensagens o seu e-mail, eu vou mandar 2 exercícios para que vocês possam fazer para ajudá-los a identificar melhor as suas competências emocionais e também trabalhar aquelas que estão atrapalhando, porque às vezes a gente tem a competência, mas a gente também tem a incompetência emocional, né? Nós somos incompetentes em várias coisas. Então, pode falar. E justamente por isso ser hoje mais exacerbado a nossa incompetência, que a gente está tendo eventos como esse, né? Deixa eu ler mais 2 que apareceram aqui. A Maria Aparecida, nossa querida colega. Oi, lindonas. Oi para ti também, querida. E a Angélica, novamente, aqui, ó, o autoconhecimento é fundamental. A grande sacada é saber como a gente funciona nas várias situações que se apresentam. É verdade. Aí vem a cebola que tu falou lá no início. De repente, a gente tem que colocar uma persona, que não é fingimento, mas uma persona para que naquela situação tu consiga conduzir da melhor maneira. Eu acho que é mais ou menos isso. Exatamente. Então, gente, deixem os seus e-mails aí, quem quer o exercício, quem quer receber as ferramentas. A Vanessa já deixou, a Janaína já deixou, a Carmen deixou. Bacana. E a Márcia Scherer, ó, acho que tu vai ter que... Não é mais só 2, tá? Eu vou mandar 2 exercícios e daí a gente vai se falando. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, me siga nas redes sociais, @TatianeMartinsOficial. Tem o canal no YouTube, daí tá lá na bio do meu perfil do Instagram. Vocês podem se cadastrar se inscrever no meu canal. Tem um monte de vídeos super bacanas, inclusive vai um vídeo hoje ao ar com um assunto muito parecido que a gente está tratando aqui. Beth, show de bola ficou. É o Propósito o nome do meu vídeo que a gente vai disponibilizar hoje. E tem cursos também que eu estou realizando online nessa caminhada em busca do ser. Então, tem meu site, lá tem as datas. E se quiser marcar um horário comigo, me chama ali pelo direct, pelo Messenger, que a gente conversa. Então, para finalizar aqui, a Sheila Padilha, foi nossa colega aqui na associação, uma pessoa fora de série, queria um dia todo para ouvir a Tati falar desses assuntos. Quanto aprendizado em 1 hora. Então, ó, já tem aí uma prospect. Aí a Angélica, novamente, compartilha os livros que a Tati sugeriu na página da Assiste, por gentileza. A gente vai dar um jeitinho, senão agora a Tati já deu as redes dela, ela vai com certeza indicar depois no direct, nas redes. Isso aí. Ai, como passa rápido, né, Beth? Sim. Ai, eu adorei. Eu disse para ti, quando a gente estava conversando, que eu ia adorar fazer, né? Só para variar, mas... Sim. Então, eu sou muito abençoada por ter a oportunidade de ter esses aprendizados. Muito obrigada, Tati, pela tua disponibilidade, pela tua generosidade em compartilhar tudo que tu aprende conosco.
E vamos, assim, ó, devido a esse sucesso todo, quem sabe a gente faz daqui mais uns dias, novamente a gente retoma, de repente tu pega, a gente pode falar sobre cada um mais esmiuçado dessas 5 características. Exatamente. Um beijo bem grande, gratidão a todos que participaram com a gente online e os que vão assistir depois aí quando a live for ao ar. Muito obrigada e uma excelente Muito obrigada, noite para pessoal. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.